no mundo e qual que é a nossa expectativa no pós-pandemia, tá? E aí tentar trazer coisas bem pragmáticas especificamente para o setor, né? Não falando do tema de maneira muito aberta. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Me avisem aí a partir do momento que vocês, os organizadores, por favor, a partir do momento que vocês conseguirem ver. Estou compartilhando já agora. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Se possível, a equipe OneDoc e Letícia, Lucas, me avisem se estiverem conseguindo ver já. Lucas, puder confirmar comigo aqui via WhatsApp. Ok, Rodolfo. Ok. Ótimo. Então, gente, eu vou começar aqui a apresentação. Primeiro, eu estou aqui representando a Gov. Nós somos uma organização com jovem, né, de 3 anos de existência, ainda uma organização pequena, mas que tem crescido bastante, especialmente nessa nova onda que está acontecendo no Brasil, e eu vou trazer alguns elementos para subsidiar isso, que tem a ver com startups e pessoas se envolvendo cada vez mais com o governo, tentando levar, dentre outras coisas, tecnologia. A Gov é uma plataforma de decisão para a eficiência de governos. Basicamente, a gente ajuda gestores públicos, gestores e gestoras da Fazenda a tomarem melhores decisões com relação aos seus orçamentos. Eu vou explicar um pouco mais à frente exatamente o que a gente faz, mas a gente ajuda essa equipe da Fazenda a entender oportunidades de ganho de eficiência via tecnologia e resolver esses problemas via tecnologia também, tá? Começando a discussão, uma primeira coisa que eu gostaria de falar é que a transformação digital de governos é uma tendência irreversível. Então, a gente acredita bastante que no Brasil não tem mais como isso voltar para trás, e aí que eu vou trazer alguns números, né? Inicialmente, tem grandes forças que contribuem para essa transformação digital em governos. Então, a primeira grande força tem a ver com dados abertos e IoT. Então, cada vez mais a gente está vendo dados abertos nos municípios, dispositivos de IoT estão gerando dados, e a partir disso, além de se fazer necessário, o processo todo de entender problemas e resolver problemas a partir de uma grande base de dados sendo alimentadas desde os sistemas que estão tendo APIs até dispositivos de IoT que estão gerando dados, o processo de resolução de problemas se torna mais fácil. A gente está vendo também grandes restrições orçamentárias do lado do orçamento público, e isso faz com que governos precisem inovar, precisem pensar em como fazer mais com menos. Os cidadãos também têm tido uma expectativa diferente com relação a governos, então você pega aí cidadãos, eles estão acostumados a celulares, aplicativos, e pede Uber e em 2 minutos chega. Então, como a expectativa tem mudado bastante, o governo está sendo muito mais cobrado por ser agilidade, por ser mobile friendly, por ser acessível. Então, isso também está gerando uma pressão que está transformando os governos digitalmente. A gente está vendo aí uma população mais jovem no governo, né? Ou seja, pessoas que são mais assimilam tecnologia de uma maneira um pouco mais fácil ou mais natural, estão participando do governo, e por conta disso, essas pessoas estão querendo transformar o governo de dentro para fora, não que seja exclusivo dessa população, mas a gente tem um contingente muito maior de pessoas que estão querendo, que estão dentro do governo, são mais jovens e naturalmente são mais afeitas à tecnologia. Cada vez mais as tecnologias são acessíveis, né? Então, tempos atrás, para você subir um servidor, para você ter um servidor, para você desenvolver uma tecnologia, era muito complexo, muito caro. Hoje em dia é muito mais fácil se fazer isso, então você vê muito mais organização produzindo tecnologia em todos os setores, e o governo não é uma exceção, então tem mais gente produzindo tecnologia para o governo, e o governo se engajando cada vez mais com startups, né? Por muito tempo a gente viu governos somente contratando tecnologia de grandes players. A gente vê que isso está mudando,
inclusive a nova lei de compras públicas que está sendo discutida no Senado agora, deixa claro o papel e a importância das startups. Então, existem algumas tendências que estão fazendo com que essa transformação de governo seja acelerada, tá? E ela ocorra e seja um caminho irreversível. Além disso, quando a gente vê o mercado, a expectativa de crescimento do mercado, em 2018, né, quando você pega números aí da Gartner, o mercado de GovTech é 1,7 trilhões, né, e a expectativa para 2025 é 4 trilhões, né, 4 mil bilhões, e quando você pega o mercado local de GovTech, só em 2018, fonte do Tesouro Nacional, para o caso do Brasil, né, nos Estados Unidos, o mercado local que eu estou chamando aqui é gasto de estados e municípios. Estados Unidos foi 206 bilhões de reais, no Brasil a gente ainda está em 24,3 bilhões de reais. Então, assim, além desse mercado é grande, né, 24,3, mas ele está muito longe do que é o mercado norte-americano de governos locais, né, estados e municípios. Eu costumo falar que o governo é uma indústria de indústrias, né, então tem várias indústrias dentro dessa indústria que a gente chama governo, que tem muita oportunidade para a gente, especialmente aqui no Brasil. A gente também vê esse cenário de investimento em GovTechs crescendo bastante fora do Brasil, né? Então você vê, por exemplo, aí em 2000 você tinha um investimento, agora você já está vendo esse cenário crescer bastante, aí tem 11, eu sei que são dados gerais do Crunchbase. Andreessen Horowitz investiu na OpenGov $51 milhões, e um cenário de M&A também que tem aumentado bastante. Lógico que essa é uma figura limitada, tem muito mais coisa, tanto de M&A como de investimento, mas a gente vê que a tendência aqui, a partir de dados do Crunchbase, está crescendo. A Socrata foi adquirida por $150 milhões pela Tyler Technologies em 2019. Então, esse mercado tem crescido. E por último, aqui falando de mercado, várias empresas que, no caso, que são similares ao que a Gov faz, receberam investimentos significativos no mercado americano. Então, a Axela, OpenGov, Civis, ClearGov, Monetrix, tem aí se consolidado no mercado norte-americano e recebido grandes quantidades de investimento. A OpenGov recebeu aí 128 milhões na sua história. Bom, falando agora um pouco da Gov, né, saindo um pouco de mercado, mas antes de sair totalmente, assim, a gente acha que esse mercado está crescendo muito, está crescendo rápido. Na nossa curta existência como empresa, a gente já viu muita mudança, tá? Mudança para o bem, para o positivo. Acho que isso está avançando com uma boa velocidade. Bom, a Gov nasceu para resolver um grande problema, né? O que a gente tem visto é que, na média, decisões no nível local têm um perfil de decisão com uma relativa baixa ineficiência, né? Governos não têm se beneficiado do processo de tecnologia no processo de tomada de decisão. E essa é a missão da Gov. A gente quer melhorar a eficiência de governos utilizando a tecnologia. Então, a gente existe para isso. A gente quer ajudar gestores públicos engajados e comprometidos, que são a maioria, a tomar melhores decisões com relação ao orçamento público, inicialmente, mas posteriormente em algumas outras áreas também. Mas antes de entrar nisso, eu vou só falar um pouco de perfil, né? Talvez tenha gente aqui que não conhece um pouco de perfil de municípios brasileiros. Primeiro, a gente tem 5.570 municípios no Brasil, mais ou menos, 97% deles têm menos de 200 mil habitantes, mais ou menos 89% têm menos de 50 mil habitantes. Então, no Brasil, se você pegar os 97% que são abaixo de 200 mil, eles têm mais ou menos 110 milhões de pessoas vivendo neles. Então, tem bastante gente em cidades pequenas e médias no Brasil. A nossa federação diz que a responsabilidade é compartilhada, né? Então, você vê, diferente da Inglaterra, né, que você vai lá para um ente local, ele é responsável pela coleta de lixo, aqui no Brasil, o ente local, que é o município, ele é responsável por serviços de alta complexidade, por exemplo, educação infantil ou, por exemplo, atenção básica na saúde. Então, independente do tamanho do município, a capacidade institucional dele, ele acaba tendo responsabilidades altamente complexas. Ele precisa ter uma capacidade de entender diversos tipos de cenário, fazer análise e pensar em políticas públicas relativamente complexas, tá?
Um terceiro ponto que eu gostaria de mencionar é a descentralização fiscal. Então, o Brasil, desde a Constituição de 88, vem descentralizando recursos. Então, assim, a gente descentralizou responsabilidade, tem descentralizado capacidade de recursos. Então, diferentemente de outros países, existe poder de gasto na ponta, né? Então, a administração pública municipal, ela tem capacidade de gastar e tomar decisões para executar as suas políticas públicas. A gente, lógico, tem uma discussão no movimento municipalista que isso precisa aumentar, não queria entrar nessa discussão, mas já existe uma capacidade de gasto significativa. Falando um pouco do perfil do servidor público, diferentemente do que se pensa, né, que existem super salários e uma série de benefícios, quando a gente olha, né, essa conta, normalmente ela não está no servidor público municipal, né, o grande gasto, esses grandes benefícios e privilégios, normalmente estão em alguns setores específicos do setor público, e não é o caso dos municípios, né? Na média, servidores públicos infelizmente ainda ganham salários abaixo do mercado, né? Você pega aí no interior do Brasil um secretário da educação, uma secretária da educação ou uma secretária de saúde, tem salários de R$3.000, R$3.500, R$2.500 para complexidades muito grandes. Então, você vê aí que o servidor público na ponta não é suficientemente valorizado, então você acaba tendo quadros para não atrair talentos nas administrações públicas, né? Esse é outro perfil. E, por último, não existem muitos incentivos para aquisição de inovação na ponta, especialmente inovações tecnológicas. A nossa legislação, a 8666 de 1993, ela permite, sim, que seja comprado coisas novas, inovações tecnológicas dentro do governo, só que não é a melhor legislação para que isso aconteça, né? Ela coloca muito risco tanto do lado do comprador quanto do lado do fornecedor, então a gente aí advoga muito por melhorar um pouco o perfil dessa legislação, e também órgãos de controle, via de regra, olham muito processo, e processo de compra de inovação é uma coisa nova, então existe uma insegurança nessa relação órgãos de controle e municípios com relação à compra de inovação. Então a gente acha que tem bastante oportunidade aí nesse ponto de melhorar também os incentivos para a aquisição de inovação por parte do gestor público, tá? Bom, qual que é o problema, né, que a gente trabalha diretamente? Como eu falei, diversas decisões em municípios têm potencial de melhorar a eficiência. Se você vê aí o ranking da Folha, somente 24% das cidades são eficientes. Aí tem um cálculo lá na Folha, né, independente se a gente concorda 100% ou não, mas é um número importante, ou seja, 76% das cidades brasileiras não são eficientes. Esse é o dado que a Folha traz, e especificamente no quesito orçamento, a gente vê aí que mais de 2/3 dos municípios brasileiros estão numa situação fiscal difícil ou crítica. Então, municípios estão sofrendo com seus orçamentos, eles precisam avançar, lógico, né? Precisamos ter uma discussão do Pacto Federativo de centralizar mais recursos, mas também precisamos ter uma discussão de ganho de eficiência. Então, tem muita oportunidade de ganho de eficiência na ponta, tá bom? E a gente quer resolver isso. Aqui na Gov, a gente quer melhorar a eficiência das decisões tomadas no nível municipal. Parte do problema da falta de eficiência, né, é em função da falta de tecnologia auxiliando o processo de tomada de decisão. Então, normalmente, governos têm 3 principais problemas aí quando a gente olha as cidades, especialmente as pequenas e médias. Tem um problema grande de integração de dados, né, então eles dificilmente conseguem acessar os dados, sistemas não se falam, né, quando consegue acessar esse dado não vem no formato legal de manipular, e a gente passa para o segundo ponto, que é a análise de dados, que é ter capacidade de analisar grandes quantidades de dados, tirar insights. Então esse é um segundo problema que governos enfrentam. E por último, quando identificam um problema, tem uma dificuldade de ter uma cadência, uma governança para resolver esse problema, né? Em muitas situações tem dificuldade de pensar em soluções, porque a legislação muda bastante. Normalmente uma pessoa que entende de tributos numa cidade pequena e média, ela é normalmente a única pessoa daquele município, né, não é nem da administração pública. Pega uma cidade de 4 mil habitantes, se tem uma pessoa que conhece de legislação tributária, normalmente ela é a única pessoa naquela cidade que conhece sobre problemas tributários. Então, tem uma assimetria de informação quando se olha Brasil
muito grande. Então, a gente vê que tem esse problema de pensar soluções, não só pensar, mas também ganhar cadência na execução das melhorias para os problemas identificados via análise de dados. E a Gov faz justamente isso, né? A gente resolve esse problema que em 3 partes, uma única plataforma do início ao fim. Então, a gente integra com os sistemas financeiros da prefeitura, a gente automatiza a análise que o gestor público da Fazenda faz diariamente, a gente ajuda ele a identificar a ineficiência no gasto e na arrecadação, e a gente coordena junto com o secretário, junto com a equipe técnica dele, o processo de tomada de decisão via plataforma, tá? Então, a gente meio que atua desde a coleta do dado e automatiza isso até mostrar análises padronizadas e potenciais ineficiências ao gestor, até coordenar a resolução desses problemas via uma plataforma Gov. Aqui algumas imagens da nossa plataforma, aqui somente um município exemplo. Não vou passar aqui, depois todo mundo pode entrar lá em www.gov.digital, vocês vão conseguir ver mais informações. A gente tem sido apoiado por instituições de referência, né, o que mostra o avanço na consolidação desse setor, né? Acho que tem muito ainda para a gente nadar e se consolidar como setor, mas a gente já vê aí que o Facebook selecionou a Gov na sua primeira turma lá atrás, como uma GovTech para eles apoiarem. O MIT reconheceu a gente, que foi o que a Letícia comentou no final, como uma das iniciativas mais inovadoras da América Latina. A indicação em reportagens da Globo News, a 100 Startups to Watch elegeu a gente como uma das 5 empresas a se observar no ano de 2019, e mais recentemente o Google selecionou a gente para esse ano de 2020, para a gente participar do programa de residência deles. Então, eu trago isso aqui, porque a gente se orgulha, mas 2, porque eu acho que esse setor está começando a ter o reconhecimento, e assim como a gente, né, tem um monte de outra iniciativa que também está começando a ser visto, a iniciativa ser vista pelas diversas organizações que podem fazer com que esse setor avance mais rápido, tá bom? Falando agora no mercado de Gov, só um ponto específico, assim, a Gov está no Brasil inteiro, a gente tem soluções em cidades pequenas, cidades médias, cidades grandes, e qualquer informação adicional sobre o tipo de serviço que a gente presta via tecnologia, fiquem à vontade, entrem no nosso site, solicitem uma avaliação do seu município, que lá a gente faz uma avaliação para ver se tem oportunidade fiscal na localização de vocês, sem custo nenhum, tá bom? Para finalizar, o que eu tenho visto aí um pouco das nossas reflexões internas do mercado de GovTech no pós-pandemia. A gente vê aí 6 grandes mensagens, né? Para resumir, que a gente está bastante otimista com a evolução. A primeira é que a gente vê que governos terão que ganhar eficiência, né? A pressão por eficiência aumentou bastante. Então, a gente, especialmente porque os orçamentos públicos estão muito pressionados, então a gente vê aí que cada vez mais governos vão buscar soluções que ajudem-nos a ganhar mais eficiência, tá? A gente vê também que essa pandemia tem gerado inovações regulatórias e legislativas. Então, você vê, por exemplo, a telemedicina foi liberada, você vê diversos gestores públicos estando mais dispostos a pegar a lei de compras atual que existe e tentar inovar ali dentro dos limites da lei para conseguir comprar inovação e, eventualmente, até tomando alguns riscos controlados para fazer essa aquisição. Terceiro ponto, a gente vê que a despesa de governos tem crescido, né? Então, quando vários setores estão reduzindo despesas, os governos estão crescendo suas despesas. Trabalho e serviços remotos, né? A gente vê aí diversos tipos de fornecedores que fornecem serviços para facilitar o trabalho remoto e facilitar a oferta de serviços remotos, desde licenciamento até assinatura de documentos, por exemplo. Uma outra frente de planejamento e governança, né? A gente está vendo nessa pandemia que é um problema altamente complexo, que quando a gente lida com um problema complexo, a gente precisa de informação, a gente precisa de análise, a gente tem uma capacidade analítica de entender cenários muito grande, e isso, diversas ferramentas de tecnologia podem auxiliar governos a melhorar essa capacidade de planejamento, de governança, para lidar com problemas complexos, né? E por último, não menos importante, que a gente está vendo o aumento da consciência sobre a importância de governos, né? A gente tem, por um período no Brasil, ouviu muito sobre, poxa, a gente tem que reduzir governos, a gente tem que
governos não deveriam existir, deveriam ser mínimos. Eu acho que assim, tem sim um espaço para redução de governos, mas mais importante que a gente ficar discutindo se a gente tem que ter ou não governo é a gente também pensar sobre como a gente faz para que o governo que a gente tem seja eficiente. Então, as pessoas estão se conscientizando cada vez mais sobre a importância dos governos e a gente tem que trabalhar para que esses governos sejam de fato eficientes. Bom, resumo da história que a gente está bastante otimista. Se tem um lado otimista dessa crise que a gente está vivendo, pandemia de Covid-19, mas a gente acha que depois da crise, alguns efeitos positivos vão aparecer nesse mercado de GovTechs brasileiro, tá bom? Então, eu deixo aqui meus contatos. Para quem quiser entrar em contato, quem quiser mandar alguma mensagem, saber mais sobre as soluções da Gov, a gente vai, especialmente no cenário de gestão orçamentária, né, municípios estão tendo queda de receitas, a gente vai estar muito feliz em ajudar os municípios de alguma forma que precisarem a se reequilibrar fiscalmente e terminar esse ano aí redondo com relação aos seus orçamentos. Então, obrigado, vou parar de apresentar aqui